Oi, meu nome é Samara e eu sou da turma de Libras da UFRJ de 2020.1, que agora, né, nós estamos cumprindo de 2021. E hoje eu vim falar de um filme que eu assisti, que é E o Seu Nome é Jonas. Bem, esse filme ele trata de um menino, uma criança que nasce surda, que o nome dele é Jonas, e o filme trata sobre essa relação e a dificuldade que ele tem com os pais que são ouvintes. Porque na verdade esse é um filme passado na década de 70 e acaba realçando a falta de informação que eles tinham em relação à comunidade surda daquele tempo. Porque a criança mesmo, logo no início do filme, ele é diagnosticado como se ele tivesse um retardo mental e ele é levado a um lugar onde tinha pessoas especiais com diversos outros problemas. E ele sendo levado lá realça que naquele tempo as pessoas não tinham conhecimento do que na verdade era a surdez. E me relembra até que na antiga Grécia Romana, na antiguidade, Aristóteles, Kant e até mesmo outros diversos filósofos não conseguiam realmente compreender que o surdo ele poderia compreender e ter a inteligência e capacidade como qualquer outra pessoa. Naquele tempo eles também achavam que a linguagem, a oralização era algo totalmente associado à inteligência. E nós vemos e sabemos hoje que não é bem assim. E esse filme retrata os pais e toda a comunidade daquele tempo lá, que estava lá passando, que eles também não compreendiam e não entendiam como funcionava a mente, como era a vida de uma pessoa surda. E essa criança encontra muitas dificuldades dentro da casa dela para poder lidar com os pais, para poder conversar as coisas mais simples, desde o menino não querer uma ervilha no prato até o menino não saber e não ter como chamar a mãe dele de mãe porque ele não ouvia. Nesse filme, a mãe desse menino, do Jonas, leva ele para um instituto de surdos, né? E esse instituto era totalmente a favor da oralização. Eles simplesmente proibiam a língua de sinais. E era uma forçação para poder todas as crianças dali aprenderem a oralizar, porque segundo a professora de lá, os surdos deveriam entrar de qualquer forma no mundo dos ouvintes e eles teriam que oralizar. Até que a mãe vendo essas diversas dificuldades, e ela tinha dificuldade no casamento, passa o filme ela com dificuldade com a família, as pessoas todas tratavam o Jonas como se fosse um menino com retardo mental. E a mãe dele, vendo tudo isso, ela foi e encontrou um dia os pais de um menino da sala do Jonas que eram surdos. E ela foi sentindo, querendo entender mais sobre como conversar com o filho dela. Ela estava totalmente perdida, né? Porque uns diziam naquele tempo que oralização era o único método, era o jeito de incluir o surdo na vida do ouvinte, e outros diziam que a língua de sinais era a língua que deveria ser usada pelos surdos. E ela ficava, ela e a outra mãe também que passa no filme, ficavam sem saber qual era o certo de verdade. Foi quando ela conheceu esses pais de um aluno que estudava com o Jonas, e lá e eles chamaram ela para poder ir ao encontro de surdos. E lá ela ficou encantada, porque ela viu que eles falavam, conversavam, brincavam, ensinaram ela alguns sinais. Então, ali ela começou a entender mais, né, sobre esse mundo e começou a falar para o Jonas alguns sinais, levou alguns deles para poder falar com o Jonas. E é muito cativante, muito emocionante, porque é muito triste ver essa incapacidade, essa falta de comunicação, na verdade, que eles não conseguiam ter com o filho, o casal, né, com o Jonas. E aí depois é mais emocionante ainda vendo que ele, ele falando com a mãe dele e ele chamando ela de mãe. É muito tocante essa parte, porque tudo que ela queria, ela tentava ensinar e falava: Você, Jonas, eu, mamãe. E ele não compreendia. E aí, quando ele aprendeu os sinais, né? Ele simplesmente virou para ela e fez o sinal de mãe para ela. E terminou com um desfecho lindo dela levando ele para uma escola de surdos,
onde eles aceitavam e todas as crianças ali, elas utilizavam a língua de sinais. Então foi isso, eu amei de verdade esse filme, achei muito tocante, muito sensível, acho que eu vou rever algumas vezes ainda, e foi muito bom entender um pouco mais sobre sentir na pele, né? Acho que esse filme permite que a gente possa entender como deve ser complicado, como era antigamente muito mais complicado e como é ainda hoje a comunicação. É isso.